Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Vasco da Gama pra gente acompanhar e ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Vascão. Só peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e sem mais delongas, vamos para as notícias do nosso Vasco da Gama. Acabou a paciência e torcida do Vasco da Gama detona a diretoria, pois o Vasco perdeu 3 jogadores para rivais nessa janela de transferências. É de fato um absurdo, amigo torcedor. Os nomes. Um deles, por exemplo, o ponta Vitor Sá, do Krasnodar, que ficará livre no mercado agora nesse próximo dia 30 de junho. A partir do dia 1º de julho ele já poderá assinar contrato com qualquer equipe, amigo torcedor Cruz Maltino. Entretanto, o que aconteceu? O Vitor Sá, neste momento, fechou com o São Paulo. Menos uma oportunidade de mercado para o Vasco da Gama. É um jogador que cairia talvez com uma luva dentro do nosso Cruz Maltino, mas fechou com um rival. Ele fez exames médicos no São Paulo na noite de ontem, terça-feira, tá? E hoje, na quarta, ele fez exames também no CT do São Paulo para fechar a realização dos exames médicos. É o primeiro reforço confirmado do São Paulo nesta temporada de 2026, assinando com o São Paulo um contrato até o final de 2029. Um jogador interessantíssimo que chega ao São Paulo livre no mercado. E quem dera, se fosse só ele. Outro jogador também fechou, não com o São Paulo, mas com o Internacional. Um zagueiraço, tá? Zagueiro de seleção chilena, destro, de boa estatura, 1,93 m. O tipo de zagueiro que o Renato Gaúcho pediu e o tipo de zagueiro que o Vasco da Gama precisa. Um jogador que seria titular em praticamente todos os clubes do futebol brasileiro. Tem boa saída de bola, vai muito bem no jogo aéreo, sendo uma de suas principais valências. Estava no futebol italiano, que é conhecido exatamente, amigo torcedor Cruz Maltino, pela qualidade defensiva. Ficou livre no mercado e o Internacional fechou a contratação dele, que é o Guillermo Maripan. Para quem acompanha o canal sabe muito bem que eu já falei dele aqui nos vídeos. Um jogador que o Vasco chegou a sondar, foi oferecido ao Vasco da Gama e o Vasco não fez absolutamente nada. O Inter fechou com o Guillermo Maripan por um salário na casa de R$1 milhão, incluindo ainda no salário luvas. Ou seja, é um salário inferior a R$1 milhão. Mas que por conta das luvas acaba ficando nesse valor. Assina com o Inter um contrato até o final de 2028. O diretor executivo do Internacional, Fabinho Soldado, foi lá no Chile fechar com o jogador. Sabe o que é isso? É vontade de melhorar o elenco. O Internacional está com vontade de melhorar o elenco. O Internacional ligou o senso de urgência. O São Paulo fechou com o Vitor Sá, ligou o senso de urgência. O Vasco não ligou senso de urgência nenhum. Aí você pode falar, Lucas, calma, que tem aquele jogador, né, o garoto de 25 anos, o Arthur Chaves, que até o Globo Esporte trouxe a informação confirmando. Calma que o Vasco pode ir nele. Amigo, vou te falar, sinceramente, nem nele, talvez. Porque o São Paulo, que fechou com o Vitor Sá, fez uma proposta pela contratação do Arthur Chaves, diferente do Vasco que apenas sondou, ligou, perguntou. São Paulo formalizou uma proposta, ela foi rejeitada pelo Hoffenheim, que tem os direitos econômicos do atleta. São Paulo fez a proposta de 1 ano de contrato. O Hoffenheim negou, mas São Paulo quer melhorar o elenco. O São Paulo entendeu que o primeiro semestre foi ruim porque tem um elenco fraco e busca melhorar. E aí o São Paulo teve a primeira proposta recusada, fez o quê? Enviou uma nova proposta agora, nas últimas horas dessa quarta-feira. Uma nova proposta num período de 6 meses de empréstimo, apenas até o final do ano. Porque o São Paulo não desistiu da contratação do jogador. O São Paulo fechou com o Vitor Sá e está indo atrás de jogador que o Vasco conversou. Mas sabe o que o Vasco está fazendo? Absolutamente nada. O Vasco não vem para sua SAF, o Vasco não contrata jogador, o Vasco não define a situação do técnico. É preocupante, amigo. A gente olha para a Copa do Mundo e se esquece um pouco o que está acontecendo com o Vasco. Mas o Vasco está dentro da zona do rebaixamento, com possibilidade de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, com um elenco ridículo de fraco. Esta é a grande realidade, amigo torcedor Cruz Maltina. Bom, deixa aí a sua opinião nos comentários com relação a tudo isso que de fato está acontecendo. E ainda tem, amigo, a possibilidade do Vasco perder o Andrés Gomes, tá? O Vasco da Gama, a gente já vai engatinhar nesse assunto,
passa por um problema financeiro, o Vasco passa, infelizmente, por uma crise financeira. O Vasco, não à toa, está necessitando vender a sua SAF. E o Marcos Lamaca é o nome que tende a comprar a SAF do Vasco, é um investidor que está engatilhado para isso. Mas o Vasco entende que precisa fazer dinheiro também com outras coisas. E uma das possibilidades do Vasco fazer dinheiro é exatamente vendendo ativos, ou seja, vendendo atletas. E o Vasco deposita uma esperança grande em Andrés Gomes, tá? Amigo torcedor, nesta Copa do Mundo. O Vasco vive aí a expectativa de que o Andrés Gomes brilhe nessa Copa do Mundo, se destaque e, quem sabe, possa ser vendido nessa próxima janela de transferências. Clubes europeus, incluindo equipes da Alemanha, já sondaram o jogador. O Palmeiras recentemente também demonstrou interesse na contratação do atleta. É um jogador muito valorizado. E o Vasco hoje, né, com a presença de Andrés Gomes no Mundial, na Copa do Mundo, entende que ele vai se valorizar ainda mais. E hoje, internamente, o Vasco entende sim a possibilidade de uma venda de Andrés Gomes para arrecadar dinheiro nessa próxima janela. Podendo, volto a repetir, perder até para o rival Palmeiras. Então o Vasco perde 3 jogadores que sondou: o Vitor Sá para o São Paulo, o Guilhermo para o Inter e deve estar perdendo o Arthur Chaves para o São Paulo. Ou seja, o Vasco perde 3 bons jogadores para rivais. E ainda tem a possibilidade de perder o Andrés Gomes para o Palmeiras também. É tensa a situação. E aí a pergunta é, o que será feito? O Vasco corre para conseguir dinheiro. A situação hoje do Vasco da Gama é preocupante. O Vasco então busca um empréstimo no modelo DIP nesses próximos dias. O Vasco entende, né, que precisa viabilizar esse segundo empréstimo, assim como foi no ano passado, em que o Vasco, junto à Crefisa, né, consegue o valor de 80 milhões de reais através de um empréstimo para manter o fluxo de caixa. Hoje o objetivo do Vasco da Gama, amigo torcedor vascaíno, no mercado da bola também é esse: buscar um empréstimo no valor semelhante a de 80 milhões de reais para manter exatamente o fluxo de caixa. A princípio, a operação não será realizada com a Crefisa. O Vasco está no mercado procurando a empresa que dará ao Cruz Maltino os melhores moldes financeiros. Vale lembrar que clubes também em recuperação judicial não podem recorrer aos chamados empréstimos pontes, que era até uma possibilidade, né, bem real, tendo o Marcos Lamaca emprestaram dinheiro para o Vasco e abater logo após esse dinheiro em forma de aportes. E, além disso tudo, tem também a questão envolvendo que qualquer novo empréstimo que o Vasco fizer tem que passar pela aprovação da administração judicial e do Ministério Público, amigo torcedor. Então, a situação é de fato muito tensa do Vasco da Gama. O Vasco precisa de dinheiro, o Vasco não conseguiu ainda vender essa SAF Cruz Maltina e a situação é muito preocupante. Vamos ver. O presidente Pedrinho já tem, é claro, a sua estratégia para agilizar essa questão da venda. A venda é muito burocrática. Qualquer venda de SAF demora, tem as burocracias. Ele entende que internamente o tempo para a venda é muito curto e ele sabe que o seu mandato está terminando. Então o Pedrinho já tem as estratégias bem traçadas para fazer com que a venda consiga ocorrer antes do término do seu mandato. Pedrinho vai meio que apresentar tudo aos poderes do clube e tentar buscar junto, né, aos poderes uma responsabilidade da velocidade na aprovação para vender o quanto antes. Cara, começando aqui sobre a situação de atacante nigeriano. Tô falando Abraham Marcos não, tá? Tô falando de um outro jogador de top lá da Europa, né? Jogador que atuou lá na Inglaterra, no Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola. Estamos falando do Leanacho, jogador nigeriano de 29 anos de idade, atualmente joga no futebol escocês, maior clube da Escócia, que é o Celtic. E o mais interessante, o jogador foi oferecido ao Vasco da Gama. O jogador teve seu nome trazido pelo empresário dele aqui para o Gigante da Colina. E o que acontece? Nesse momento, o Vasco está analisando o nome do jogador. Obviamente, não tem um salário muito baixo, né? Já tem uma carreira estabelecida, não é um jogador tão velho assim, tem 29 anos de idade, mas tem a questão de adaptação. Sair da Europa, vir para o Brasil é um baque, é diferente. Rio de Janeiro é aquela loucura, aquele caos. Então, essa situação é levada em consideração porque o Vasco precisa de atletas de adaptação rápida. O Vasco precisa de jogador que chegue, jogue e entregue. Então, essa situação aí preocupa um pouco, e a situação parecida com a do Abraham Marcos, né? O Vasco chegou a fazer uma proposta aí pela compra do Abraham Marcos, jogador também que é nigeriano, assim como o Leanacho, né? Só que o Abraham Marcos é mais jovem, tá jogando na Liga Portuguesa, então já tem a facilidade de falar o português, né? Por estar morando em Portugal, isso aí pode facilitar na chegada desse jogador. O Vasco também negocia aí o
contrato final com o meio atacante Alan, jogador brasileiro que estava jogando em Portugal, jogador já está no Brasil, esperando aí para decidir o seu futuro, além do Vasco, São Paulo e Grêmio também tem negociações com o meio atacante Alan. O Vasco mantém conversas com o empresário do Marlon Gomes, mas entende que para fazer uma proposta oficial para trazer o jogador só vai acontecer quando a SAF for oficialmente vendida para a família Lamáquia. E ontem novidades aí, o Renato Gaúcho aprovou o nome do volante Arthur, que estava no Grêmio, saiu do Grêmio, voltou para a Europa, mas quer continuar no futebol brasileiro. O Renato Gaúcho fez uma ligação, fez um convite, negociação complexa, não é tão simples assim, porque o Arthur tem muito mercado, tanto no Brasil quanto na Europa. E além deles, né, o Vasco segue negociando com o zagueiro Arthur Chaves, que também tem interesse do São Paulo, e o atacante Vitor Sá, mesma situação, né? O Vitor Sá e o Arthur estão negociando paralelamente com o Vasco e com o São Paulo. Sinceramente, torço para o Vasco conseguir aí uma dessas contratações. E aí o burburinho, né, que ontem movimentou a noite do Vasco, foi o assunto Felipe Coutinho e Verratti, né? Os dois estão no Rio de Janeiro. O Felipe Coutinho, segundo informações, mantém contato com o presidente Pedrinho, né, para uma possível volta, né, para um possível teste de tentar retornar nessa janela de transferências. Isso aí vem movimentando a torcida do Vasco. Vale a pena? Não vale a pena trazer o Coutinho de volta? Verratti esquece. Verratti tá aí com o contrato assinado, não vai sair do clube que ele negociou, né? Tá com um contrato muito longo por lá e, sinceramente, eu acho que o Vasco tem que buscar opções novas. Eu acho que o Coutinho e Verratti é olhar para trás. Eu acho que tem que olhar para frente, buscar soluções de jogadores mais jovens, jogadores que possam trazer para o Vasco algo diferente a partir desse momento. Mas como o torcedor tá comentando, tá falando sobre isso, a gente faz questão de trazer aqui no vídeo para... Apesar de lutar pela liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vasco desperdiçou uma oportunidade crucial na 16ª rodada ao empatar em 1-1 com o Bahia. O duelo foi no CT Evaristo de Macedo, em Salvador. Inicialmente, a equipe carioca pressionou e abriu o placar logo nos minutos iniciais com um gol de Andrei Fernandes. Contudo, o tricolor de aço reagiu ainda na primeira etapa e buscou a igualdade após João Andrade converter uma cobrança de pênalti. Essas foram as notícias do Vascão. Deixa o like, se inscreva no canal. O Vasco deu mole no Campeonato Sub-20, mas é isso aí. Vamos pra cima e até a próxima com mais novidades do nosso Gigante da Colina.